nesse dia de hoje, em que nós ultrapassamos aí o número de 1.000 participantes na nossa sala de oração, nós temos a honra de receber o pastor Fernando Lemos. O pastor Fernando Lemos é um grande amigo que eu fiz aqui no campo goiano, é amigo aí no discipulado, na mentoria, é um incentivador da minha participação nos trabalhos da Igreja Multiplicadora, e é pastor da Igreja Vibe, aqui no bairro Eldorado, Igreja Batista, né? Vida Igreja Batista Eldorado, não é isso? A Vibe, igreja. Então, o pastor Fernando plantou essa igreja aqui, essa igreja que foi organizada no ano passado, nas celebrações aí da 100ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. E como diz o outro, eu estava lá. Eu estava lá. Foi um momento muito legal e eu tenho a honra de receber o meu amigo aqui agora para nos abençoar com aquilo que Deus já colocou no coração dele nessa noite. Amém. Obrigado, pastor Anderson. Olá, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Para mim é uma honra estar participando desse momento com vocês. Glória a Deus por esses 43 encontros dos irmãos de oração. Os irmãos se juntam a outros milhares de irmãos que têm perseverado na oração, principalmente nesse período pandêmico, né? Se tem uma coisa que a igreja decidiu fazer nesse período, em detrimento das dificuldades, das lutas, que uma coisa que a igreja decidiu fazer foi orar. E os irmãos fazem parte dessa grande rede de oração que os irmãos, que o povo cristão, né, o povo de Deus começou a viver, principalmente nesse período de pandemia. Podemos dizer, irmãos, que temos vivido, então, um tempo de avivamento, né? Porque são milhares de lives, milhares de encontros pelo Meet, pelo Zoom, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Nessas últimas 2 semanas, nessa última semana, nos últimos 7 dias aí, eu participei, pastor Anderson, de encontros de todas as mídias possíveis, de Zoom, Meet, Facebook, Instagram, de orações às 7 horas da manhã, vigílias de oração varando à noite, eu participei de vários. E quero dizer para os irmãos o seguinte, que os irmãos não estão sós. Nós temos uma grande rede de pessoas intercedendo pelo nosso país, pelo nosso estado, pelas famílias. Eu quero, então, agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela decisão dos irmãos de perseverar orando e dizer isso. Vocês não estão sós. Amém? E eu me junto a vocês nessa noite, pastor Anderson, com muita alegria. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com os irmãos. Eu me sinto honrado por estar aqui nesse momento e dar uma breve palavra, uma participação rápida. Como o pastor Anderson já me apresentou, sou o pastor Fernando Lemos, muitos aqui já me conhecem, sou casado com a missionária Adriane Helena, pai de 2 pequenas missionárias, Helena e Heloísa. Somos uma família missionária, somos missionários dos irmãos batistas da igreja da PIB do Goiás e dos batistas brasileiros. Sou missionário de missões nacionais desde 2008. Como o pastor Anderson aí diz, plantamos a igreja no ano passado. E a igreja tem crescido para a glória de Deus, tem se desenvolvido. Nós temos dado aí um bom testemunho nesse período de pandemia, que a nossa igreja também não parou. A igreja, neste exato momento, temos 3 pequenos grupos multiplicadores funcionando. De terça a sábado, funcionam os pequenos grupos multiplicadores, de casa em casa, e agora online, né? De Zoom em Zoom, de Meet em Meet, depende muito aí do grupo, de Teams em Teams. Depende do grupo aí, os irmãos reúnem online em algum lugar. Nós tínhamos até voltado, pastor Anderson, os pequenos grupos multiplicadores, alguns a funcionar no início do mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, mas infelizmente com a
a pandemia apertando, voltamos aí para o online, tá? Orem por nós, orem pela minha vida, pela minha família, orem pela nossa igreja, tá? Orem pelo avanço missionário. Nós organizamos a igreja o ano passado, já estamos, desde março do ano passado, fez um ano agora que nós estamos num projeto de plantação, um novo projeto de plantação de igrejas, aqui em Aparecida de Goiânia, um projeto que está de plantação de igreja que está em vento em popa. Peço oração pelo missionário plantador, o pastor Humberto. Muito difícil estar com os irmãos aqui agora, nesse instante, irmãos, porque eu acabei de receber a notícia, tem umas 2 horas mais ou menos, que o pastor Anderson deu uma piorada. Desculpa, pastor Anderson, pastor Humberto, que o pastor Humberto, que é o nosso líder lá da plantação, que hoje é missionário dos batistas goianos, ele está internado aqui na UTI do hospital, perto da gente aqui, pastor Anderson, no Hospital Monte Sinai, antigo Hospital Monte Sinai. Se eu começar a trocar as palavras aqui, eu estou meio cansado, tá? Mas são tantos encontros aí, tanta coisa, eu estou meio voado aqui. Então, se eu trocar as palavras, os nomes aí, os irmãos não se assustem. Mas peço oração pela vida do pastor Humberto, que é líder da nossa congregação, da igreja que nós estamos plantando ali no Residencial Delfiore, em Aparecida de Goiânia, que está internado na UTI. Hoje ele deu uma pequena complicada, o suporte de oxigênio não está sendo suficiente. Tentamos colocá-lo num suporte mais eficiente e ele não conseguiu adaptar esse suporte mais eficiente. Então peço oração aí pelo pastor Humberto, que é um missionário ativo aí entre os batistas brasileiros, batistas goianos. Irmãos, quero compartilhar com vocês uma palavra. O pastor Anderson pediu para eu conversar com vocês sobre oração, conversar com vocês sobre família e oração. Eu queria dar algumas dicas para os irmãos, poucas palavras, rapidamente, sobre a prática da oração. E não quero ensinar os irmãos a orar, porque Jesus já fez isso brilhantemente no seu sermão do monte. Ali ele deu detalhes. Se os irmãos não sabem orar, procure Jesus falando, que Jesus fala detalhadamente sobre como orar, o que orar. Viu, Marisete? Nós aprendemos com Jesus a orar, aprendemos com a pessoa de Jesus a orar. Mas eu quero, Wilton, saudade de você, Wilton, quanto tempo, mas desafiar os irmãos, encorajar os irmãos, dando algumas palavras. Primeiro, eu quero relembrar, John Bunyan foi um puritano batista, né, que escreveu um dos livros de ficção mais lidos no mundo, talvez o mais lido da história de ficção, que é o livro de John Bunyan, o livro O Peregrino. Ele disse o seguinte, ele escreve o seguinte sobre oração. Oração é um sincero, sensível e afeiçoado derramar do coração ou alma a Deus, através de Cristo, no poder e assistência do Espírito Santo. Tais coisas, como Deus tem prometido, ou de acordo com a sua palavra, existem para o bem da igreja, com submissão em fé para a vontade de Deus. E se eu pudesse resumir aqui, ou, aliás, detalhar aqui o conceito de John Bunyan sobre oração, eu podia detalhar aqui em alguns pontos. Por exemplo, primeiro, de acordo com o que ele disse aqui, a oração é um sincero derramar do coração e da alma. Para John Bunyan, a sinceridade é uma virtude essencial na experiência da oração. Eu quero, portanto, desafiar os irmãos, em primeiro lugar, aos irmãos, quando virem para esse momento de oração, ou aos irmãos, quando participarem em qualquer momento de oração da igreja, ou quando você estiver no seu quarto orando, ou quando você estiver orando com a sua família, que você derrame o seu coração diante de Deus. Que haja sinceridade nas suas palavras diante de Deus. Que você diga, como salmista, se no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Há uma orientação
de Jesus, para nós entrarmos para o nosso quarto e orarmos no silêncio do secreto do nosso quarto, porque lá não há máscaras e não há falsidade. A sinceridade nos leva a dizer a Deus o que realmente somos, a confessar nossos pecados e celebrar o perdão e a graça sem os equívocos comuns das nossas ilusões. O profeta já dizia, né, que enganoso é o coração e nem sempre conhecemos as verdades secretas da nossa alma. Por isso que a oração tem que ser uma experiência que nos leva de volta a nós mesmos e nos ajuda a contemplar a Deus de verdade e nos ajuda a entrar na presença dele com sinceridade. E aí, meu irmão, se não há sinceridade no nosso coração, se não há derramar de alma e coração diante de Deus, é porque ainda não nos colocamos de fato diante de Deus. Talvez você esteja vindo para essas orações, você tenha participado de vários desses 43 encontros de oração, mas você não derramou o seu coração de fato. Só entrou aqui no grupo. Só abriu a câmera. Aliás, nem abriu a câmera, né? Só entrou aqui. Só mostrou que estava presente. E eu desafio você a viver em sinceridade de oração. Aprendo com John Bunyan também que oração não é somente um sincero, mas é um sensível derramar da alma diante de Deus. A sensibilidade, irmão, tem muito a ver com a nossa humanidade, com os nossos sentimentos mais nobres e profundos. A sensibilidade humana tem muitas faces, às vezes somos sensíveis em relação a nós mesmos, percebemos alguns aspectos das nossas vidas que nos levam a ver, né, o quão falhos nós somos, imperfeitos nós precisamos dessa sensibilidade. Também somos sensíveis à graça de Deus, porque olhamos para aquilo que Deus fez por nós e pensamos, poxa, eu não sou merecedor de tão grande amor. Pedro foi sincero e sensível diante de Deus, quando Jesus se aproximou dele, realizou um milagre diante dele, ele se prostrou nos pés de Jesus e disse, Senhor, eu não sou digno da tua presença porque eu sou pecador. Havia ali sinceridade e sensibilidade. Você tem duas coisas, meu querido, que você precisa ter para chegar na presença de Deus. É sinceridade e sensibilidade. Terceira coisa, a oração é um afeiçoado derramar da alma diante de Deus. Os afetos têm a ver com os nossos sentimentos e desejos. A oração, irmão, longe de ser simplesmente a apresentação de uma lista de nossas necessidades, é o derramar de uma alma cheia de desejos e sentimentos diante de Deus. Agostinho disse que se quiséssemos conhecer alguém, não deveríamos perguntar o que ele faz, mas o que mais ama. Porque é o amor que a pessoa demonstra, porque é no amor que a pessoa demonstra os seus desejos mais profundos e verdadeiros. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, qual é o nosso maior desejo? Que sentimento mais arde na nossa alma? É preciso fazer essa reflexão, porque além de sinceridade, de sentimento, quando nós vamos na presença de Deus, nós estamos desejosos de alguma coisa. O que move o seu coração diante de Deus? Quarto lugar, o derramar do coração diante de Deus através de Cristo, no poder e assistência do Espírito Santo. John Bunyan nos ensina que há um mediador, que é o Filho, mas há alguém que fornece poder para a nossa oração. Quando ele diz aqui, né, que nós fazemos isso, derramamos a nossa alma diante de Deus, através de Cristo e no poder da assistência do Espírito Santo, meu irmão, você não pode vir para uma reunião de oração, você não pode entrar para o seu quarto para orar sem pensar o seguinte: eu tenho um advogado, eu tenho alguém que intercede por mim, e eu tenho um instrumento para que a oração chegue de fato na presença de Deus, que é o poder do Espírito Santo. É um movimento que parte de mim, o meu desejo de falar com Deus, mas que não chega cru na presença de Deus, entre eu e o Pai, há um nome
de Jesus e ao poder do Espírito Santo. Segundo John Bunyan. Quinto, é o derramar do coração a Deus, através de Cristo, no poder do Espírito Santo, como Deus tem prometido de acordo com sua palavra. E aí é chover no molhado, né, meu irmão? Por que nós devemos orar? Porque a palavra de Deus nos convida a orar. E o que nós precisamos orar? Eu postei num grupo de pregadores recentemente que, infelizmente, muitos de nós, quando vamos na presença de Deus, com os nossos sentimentos que são legítimos, quando nós precisamos do mover de Deus na nossa vida, nós nos esquecemos que tudo que Deus queria revelar para nós, Ele revelou na tua palavra, na sua palavra. Não há nada oculto, está tudo disponível para nós. E há, irmãos, centenas de promessas disponíveis para nós, para a minha vida, para a sua vida. E nós precisamos nos apropriar dessas bênçãos sem medida e derramar o nosso coração diante de Deus de forma sincera, sensível, no poder do Espírito Santo, mas nos apropriando do poder da palavra. Se tem uma coisa que você precisa orar, é a palavra de Deus. Colocar a palavra de Deus no seu coração para que você possa falar na presença de Deus, cheio da palavra de Deus. E em sexto lugar, isso tudo acontece para o bem da igreja. A aliança que Deus fez conosco, irmãos, não é apenas para os indivíduos, mas para a igreja. Mas também nós oramos ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito, para o bem da igreja, mas também para o bem da família. Para que a família seja blindada. Pergunto para você, a sua família é uma família blindada pelo Espírito de Deus? Pelo poder da oração? Quando você vem aqui e clama pelos seus filhos, clama pelos seus pais, você crê de fato que no poder da oração, vamos lá, ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito, está trazendo de fato blindagem para a sua família? Eu quero, para encerrar, pisar numa outra esfera, na esfera da prática espiritual. Se o seu momento de oração, olha aqui para o seu amigo pastor Fernando, irmãos, se o seu momento de oração, se a sua vida de oração se resume a esses momentos aqui, a esses 43 momentos de oração que vocês tiveram nesses últimos meses, o irmão precisa refletir. O quanto você tem praticado de fato? Aí eu fiz algumas anotações aqui agora, pessoais, sobre o que deve mover você. E por que você deve se mover a uma vida de oração em família? Porque você deve seguir o que você fala. Porque você não pode apenas dizer que é cristão, meu irmão. Você tem que viver como um cristão. Você precisa estabelecer uma rotina semanal, diária, de prática, de conversa com Deus, em família também. Como vai, por exemplo, o seu culto? E você precisa abrir a possibilidade, abrir as portas do céu na sua casa, praticando uma vida de oração diária, em família, individual, em família e na comunidade. É praticar na sua própria família, na sua própria vida. É construir entre vocês, na sua casa, no seu cônjuge, com seus filhos, realidades espirituais que partem de um coração quebrantado, mas que deseja que tenhamos outros corações quebrantados. É ter uma atividade diária de oração, é acordar orando, dormir orando e ter momentos de oração. Portanto, irmãos, como John Bunyan disse, sinceridade, sensibilidade, derramar um coração diante de Deus, com a assistência de Jesus e no poder do Espírito Santo, mas que não seja algo que você pratique apenas como religiosidade. Que venha para a prática, no dia a dia. O que acontece quando nós fechamos o Meet, fechamos o Zoom? O que acontece quando você está sozinho? O que acontece com você agora? Você que não
Vem, Nelson me convidou. Tem 2 semanas, semana passada não deu certo, essa semana deu certo, no seu computador, no seu celular. Quanto você tem sido sincero na presença de Deus? Quanto você tem vivido uma vida, tem de fato vivido uma vida na presença de Deus? E busca incessante da presença de Deus. Meu irmão, que venham outros 43 encontros de oração da PIB do Goiás. Mas se não houver sinceridade no seu coração, isso não adianta. Se você não viver isso de fato diariamente, de que adianta você vir aqui, investir aí alguns minutos de oração e não estar causando uma transformação cotidiana na sua vida? Porque fé, irmão, não é acreditar em alguma coisa, é depositar o seu futuro, é depositar tudo nas mãos de Jesus. Inclusive o seu cotidiano, inclusive o seu dia a dia. Sinta-se desafiado, então, por esse pastor e amigo, pastor Fernando, a, de fato, viver uma vida de oração prática, sincera, que derrama o coração diante de Deus, que traz benefícios para a família, para a igreja. Mas que você seja um homem e uma mulher de oração. E nunca é tarde para começar a ser um homem ou mulher de oração, a ser uma família de oração. Coloque isso diante de Deus. E seja um instrumento. Muitas vezes, irmãos, eu gosto muito, vou encerrar agora mesmo, prometo. Muitas vezes, irmãos, nós vamos à presença de Deus pedindo para ser abençoado. Eu quero ser abençoado. E eu quero encerrar dizendo isso para você. Por que você precisa ter uma vida de oração e ser um instrumento de oração na presença de Deus? Porque você quer ser abençoado de fato? Quer saber qual é o segredo de ser de fato abençoado? Seja um abençoador. Os verdadeiros abençoados são aqueles que abençoam. Lembra da história, por exemplo, de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, comece o dia orando. Passe o dia orando. Encerre o dia orando. E seja uma bênção nas mãos do Senhor. Ser uma bênção nas mãos do Senhor vai fazer com que as portas do céu abram para você. Você crê nisso? Seja um abençoador, tendo uma vida de oração prática. Amém? Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos, eu me sinto honrado por fazer parte desses mais de 1.000 participaram desses períodos de oração dos irmãos aí. Eu quero encorajar os irmãos. Vivam de fato o que vocês pregam. Vivam de fato aquilo que vocês dizem que são. Amém? Muito obrigado, pastor Anderson, pelo convite. Amém. Deus abençoe. Conte sempre comigo aí para encorajar a igreja a viver de fato uma vida de oração, viver de fato uma espiritualidade sincera diante de Deus. Amém. Valeu, meu amigo.